Eu gostaria de falar nesta noite sobre um assunto que é peculiar da igreja, tá, amados? Que é o ungido de Deus, tá? Sobre os ungidos de Deus, tá bom? Abramos nossa Bíblia, podemos até fazer menção lá onde foi feita a leitura oficial nesta noite, Salmo 20, versículo 6, se não me falha a memória. Versículo 6, que diz assim: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Oh, aleluia! Amém, irmãos? Poder sentar. Hoje nós vamos estar falando sobre dois tipos de ungido que existe. Tá bom? Aqui nesse texto que nós lemos, está falando sobre Jesus Cristo, o ungido de Deus, que ele salvaria, que ele guardaria, que ele protegeria, que nenhum mal lhe sucederia, a não ser exceto daquilo que ele veio para se cumprir aqui na terra, em prol de nossas vidas. Tá? O ungido de Deus, ou os ungidos de Deus, eram capacitados para uma função, para fazer algo para Deus, ou para ser algo para Deus. Tá, amados? Glória a Deus. E nós vemos aqui como começou. Em Êxodo, capítulo 30, versículo 30, diz que lá Deus mandou que Arão fizesse o óleo da unção. Para que serve o óleo? Para que serviria o óleo da unção? Para santificar os objetos que eram consagrados a Deus e para santificar ou ungir o sacerdote e depois de um tempo ungir o rei de Israel. Para também ungir o quê? O sacerdote que trabalharia na casa de Deus. Tá? Então nessa noite vamos falar sobre os dois tipos de ungir. Quais os dois tipos de ungir? Tá? O que faz a vontade de Deus e o que não faz a vontade de Deus. Quem não faz a vontade de Deus, continua sendo ungido? Satanás, quando caiu, ele deixou de ser ungido, deixou de estar na presença de Deus, mas Deus não lhe tirou a sua unção, o seu poder, a sua sabedoria. Glória a Jesus. Tá? Deus de misericórdia. Quando Deus ungiu Saul, ungiu e capacitou para ele ser rei em Israel, para ele pelejar as guerras de Deus, Glória a Deus. para ele derrotar os inimigos de Israel. Mas Saul não foi ungido para sacrificar, porque ele não era sacerdote. O que é que eu vejo com isso? Que tem crente querendo fazer aquilo que ele não pode. Ele é ungido, mas não foi ungido para ser pastor. Quer um exemplo? O irmão já disse: pode disciplinar alguém? Não. O irmão já disse: pode orar para o enfermo? Pode. O irmão já disse: pode evangelizar? Pode. Mas tem certas coisas que certos ungidos não podem fazer. Tá, amados? Estão entendendo aí atrás, irmãs? Amém, Jesus. Glórias a Deus, tá? Então, há o ungido que faz a vontade de Deus e o ungido que não faz a vontade de Deus. Muitas vezes o ungido está dentro da casa de Deus, mas não está fazendo a vontade de Deus. Tá? Davi, Saul, ele continuava sendo rei,
continuava sendo ungido, mas não estava fazendo mais a vontade de Deus. Muitas vezes o pastor pode estar dentro da casa de Deus, ele é ungido por Deus, mas não está também fazendo mais a vontade de Deus. Assim também nós que somos ungidos, podemos estar dentro da casa de Deus louvando, pregando, mas não estamos fazendo a vontade de Deus. Mas também podemos estar dentro da casa de Deus, louvando, pregando, pastoreando, tomando conta do departamento e fazendo a vontade de Deus. Então nessa noite nós vamos querer que Deus quer que nós façamos a sua vontade. Jesus Cristo, aqui onde nós lemos, lá no Salmo 20, ele era o ungido de Deus, e Jesus fez toda a vontade de Deus. Sempre ele dizia: não vim aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Não é diferente com o crente também. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, daquele que nos enviou. Mas certas coisas nós podemos fazer, outras coisas não. Tá? Por quê? Em 1 Crônica, vamos lá, capítulo 16, versículo 22. Tá? 16, 22. Tá? O que é que diz aí? Não sei, não, meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Olha só, então o povo de Israel não podia tocar em quem? Nos ungidos de Deus, nem fazer mal aos profetas de Deus. Por quê? Porque eles foram ungidos para aquela função. Aí Deus chama Davi, porque Saul deixou de fazer a vontade de Deus como ungido, foi sacrificar o que não era permitido que ele fizesse. É como se eu hoje fosse disciplinar alguém dentro de Monte Horebe, que não é permitido para mim fazer. Aí eu perderia a graça diante de Deus. Saul foi fazer isso e Deus disse: olha, naquele dia que Saul fez o sacrifício, Deus ia confirmar o seu ministério. Muitas vezes Deus quer confirmar, e detalhe, irmão, todo ungido é provado. Satanás foi colocado lá no jardim mineral para ser provado. Jesus foi colocado aqui na terra e foi provado. Mateus capítulo 4 diz isso. Capítulo 4 de uma deles, ele foi provado para ser aprovado por Deus, para fazer o trabalho que Deus determinou que ele fizesse, porque ele foi ungido para. Amém? Você também é uma ou um ungido de Deus. Agora cuidado com os ungidos de Deus. Se o ungido se desviar, não fale mal do ungido de Deus. Se um auxiliar, que é ungido também de Deus, se desviar, não fale mal do ungido de Deus. Se o pastor está fazendo alguma coisa errada, não fale mal do ungido de Deus. Porque Deus vai cobrar dele. Quem cobrou de Saul? Quem foi? Foi Deus. Quando Davi foi ungido, e Davi era ungido, aí Deus chegou com Samuel e disse: até quando tu terás pena de Saul? Aí o que é que acontece? Saul já tinha ungido a Davi. Aí Saul começa a perseguir Davi. Sabe o que aconteceu com Saul? Com Davi? Davi não ousou, olha só, irmãos, não ousou tocar em Saul, mesmo ele estando destituído, porque no momento em que Saul fez o que era errado diante
irmão está lá fora, desviado, ele foi ungido, o Espírito do Senhor não está com ele, mas ele continua sendo ungido de Deus. Se ele se arrepender, tem perdão e tem salvação. Aleluia a Deus. Agora imagine daqueles que estão dentro da casa de Deus, ungido por Deus. Por isso a palavra de Deus diz lá em 1 Crônicas capítulo 16, 22, não toqueis nos meus ungidos. Deus tem ciúme, irmãos. Deus tem ciúme de você. Aí Davi não ousou tocar. E quando Davi tocou e cortou na orla do vestido de Saul, bateu um arrependimento em Saul e em Davi tremendo. E quando eu estava preparando esse estudo, eu disse: meu Deus, se eu tenho falado mal de alguém, me perdoa. Se eu tenho falado alguma coisa contra o ungido do Senhor, tem misericórdia de mim, eu vou mudar, eu quero ser melhor para ti. Aleluia. Aí às vezes a gente entende o que Davi diz: põe um guarda na minha boca. Cuidado com o ungido de Deus. Tá? Aí é que eu vou explicar que todo mundo vai falar. Jesus foi ungido de Deus, está lá em João capítulo 4, versículo 25. Jesus ungido, unigênito e ungido do Pai. João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, versículo 14. Nós temos a unção dos santos. Você sabia que você tem a unção dos santos? Está lá em 1 João capítulo 2, versículo 20. Todas vocês, todos nós temos a unção dos santos. Davi, quando foi ungido, ele foi ungido para pelejar por Israel. Até falei ontem à noite aqui, que quando Davi pelejava, ele pelejava as guerras de Deus, derrotava os inimigos de Israel, que eram inimigos de Deus. E nós fomos ungidos para quê? Para repreender o mal, para curar os enfermos, para evangelizar e ganhar alma, para ter autoridade sobre as enfermidades. Para isso que você foi ungido. E capacitado para. Porque em Marcos diz que estes sinais seguirão aqueles que crerem. Você crê que você tem unção na sua vida? Glória a Deus. Você crê que o Espírito Santo está em você? Você crê que você pode orar pelo enfermo e ele pode ser curado? Você crê que você, uma pessoa está endemoniada e você foi chamado de repreender para ser liberto? Você tem a unção dos santos. Glória a Deus. Você tem essa unção para fazer o trabalho de Deus aqui na terra. Amados, porque nós fomos ungidos e capacitados. Detalhe, irmão, a palavra do rei não volta atrás. Jesus deu a ordem e ela tem que se cumprir. Até o menorzinho, eu estava dizendo hoje para a filha da Licinela, eu disse: Mazinho, meu filho, se tu for orar, diga assim para alguém. Se tu for chegar no lugar, a pessoa estiver enferma, diz: enfermidade, não resista, em nome de Jesus saia, porque você já tem a unção. Sabe quando é que o nosso filho tem unção, irmãos? Sabe? Quando você é casada. Aleluia. Está lá na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 7. Quando você é casada, os teus filhos são santificados diante de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E se são crentes, tem a unção para expulsar demônio, para curar enfermo, ganhar alma. Aí ele me disse de tarde hoje: eu estou ganhando, eu estou falando para os católicos lá no meu colégio. Um menino desse tamanho, não mais. Então, irmão, nós temos a unção de Deus nas nossas vidas. Tá? E a unção que temos em nossa vida é que somos a habitação do Espírito Santo de Deus. João capítulo 14, versículo 26. Nós passamos a ser templo do Espírito Santo. Passamos a ser usados por Ele, capacitados por Ele. Vamos lá dar uma olhada rapidinho.
João, capítulo 14, Evangelho de João, depois de Marcos, de Lucas. João 14, versículo 26 diz assim o quê? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai me enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então o Espírito Santo de Deus, ele vai lembrar por quê? Porque ele estará contigo, ele habitará em ti, ele te capacitará para. Glória a Deus! Então você também é um ungido de Deus. Como eu disse, há dois tipos de ungidos: os que fazem a vontade de Deus e os que não fazem a vontade de Deus. Queremos nós que todos nós estejamos fazendo a vontade de Deus. Mas se porventura alguém de nós se desviar, ore por ele, interceda por ele, porque também é um ungido de Deus. Aleluia, Jesus. Porque no momento em que ele clamar, Deus levanta ele, porque ao ungido de Deus, ao servo de Deus, está sujeito a cair 7 vezes, mas de todas o Senhor os levanta. Aleluia, Jesus. Obrigado. Quando Davi pecou, meu irmão, é Natan, né? Natan foi lá com ele e não repreendeu. Natan chegou primeiramente e contou para ele. Em Israel, um homem tinha uma ovelha. Olha a sabedoria do servo de Deus. Quer repreender o pastor? Quer repreender tua líder? Chama ela em particular e conta o que está acontecendo. O que é que aconteceu com Natan? Natan chegou e disse: em Israel tinha um homem que tinha uma ovelha, mas tinha um outro que tinha vários e poderia ter quantas quisesse. Aquele rico foi lá e pegou a única ovelha. Davi se apressou e disse: ele é digno de morte e pagará 4 vezes mais. Me diz quem é esse homem que eu mando matar agora. Esse homem é possível. Misericórdia da minha vida, Jesus. Olha como outro ungido chegou com ungido. Oh, Jesus. Isso serve conosco. Verdade, Deus. Certa vez eu tive um sonho com alguém e falei com meu irmão Francisco de Oliveira. E ele disse o seguinte: meu irmão Edilson, não fale para essa pessoa. Para essa pessoa, somente ore por ela. Verdade, Deus. Então nós temos de ter sabedoria até para ser ungido de Deus e para falar com o ungido de Deus que pegou. Aleluia. Natan era ungido? Era. Davi também era ungido de Deus. Você também é ungido de Deus. Do maior ao menor. O mesmo preço que custou para a irmã Nailde custou para o pastor. Agora a autoridade, a responsabilidade é maior do pastor do que da irmã Anaí. Mas é tanto quanto o ungido de Deus. Tá? E detalhe, a irmã Anaí vai prestar conta daquilo que Deus colocou na mão dela, assim como o pastor também, está lá em Hebreus, porque eles amam de dar conta das almas que Deus colocou na mão do pastor. Ele é o anjo da igreja, ele é o mensageiro de Deus aqui. Verdade, Jesus. Tá? Davi era o ungido de Deus, Saul era o ungido de Deus. Tá, amados? Eu vou correr um pouquinho, tá, amados? Glória a Deus, aleluia. Vamos para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Depois, tomara que tenha gente que eu quero falar sobre a autoridade que você tem. Você tem uma autoridade que você nem sabe. 1 Pedro, vamos rapidinho lá. 1 Pedro, muito conhecido da igreja, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Mas vós sois a geração eleita, os
sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só, Oh, maravilha. vós, porém, sois, vou ler na minha versão aqui. Vós, porém, sois raça eleita. Você foi eleito para. Obrigada, Deus. Ah? Aleluia. Para quê? Para ser sacerdócio real. Você é irmão de reis. Nação santa, aí entra todo, engloba todos. Todos nós somos santos diante de Deus. Lá no céu, nós não somos mais conhecidos como pecador, mas como santo. Tá? Aí alguém vai dizer assim, eu sou mais pecador. Nós não podemos orar assim também, irmão. E nem vou dar assim, eu sou mais santo para a tua casa. Também não podemos. Senhor, tu nos elegeste para sermos santos. Me ajuda a permanecer santo na tua presença, para que eu possa glorificar o teu nome. E assim por diante, tá? Diz mais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Você é exclusivo de Deus, só Deus pode te tocar. Ninguém mais. Aleluia, Jesus. Ninguém mais pode tocar na irmã Naís. Oh, maravilhosa. Ninguém mais pode tocar na irmã Naís, no irmão Valdemir. Você, só Deus pode te usar. Só Deus pode te tocar porque você é ungido de Deus. Aleluia, Deus poderoso. Maravilha. Agora, para que você é ungido? Para anunciar as virtudes daquele que vos chamou. Quer dizer, para você anunciar o poder de Deus aqui na terra. Porque virtude tem a ver com poder, com autoridade. Aleluia, Jesus. Você acha que eu não sei nada, mas você é ungido. Ah, Senhor, eu não sei ler, mas o Senhor te capacita, porque o Espírito que nós lemos lá em João 14, 26, ele te capacita, ele te faz lembrar aquilo que tu ouve da palavra de Deus, ele diz, Pai, meu filho, eu estou contigo. Aleluia. Porque você é ungido e capacitado por Deus, nação santa. Aleluia. Oh, Deus poderoso, Deus tremendo. Davi, irmão, ele recebeu 3 unções. Tá? Nós podemos receber a unção da salvação, que todos nós temos, e passamos a ser templo do Espírito Santo, mas também podemos receber a unção do batismo com o Espírito Santo, que nos capacita mais ainda. Oh, glória a Deus. E nós não estamos mais buscando essa unção. Unção de revestimento de poder para fazer com mais ousadia o trabalho de Deus. A primeira unção de Davi está lá em 2 Samuel capítulo 2, versículo 4, 1 Samuel capítulo 15, 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, quando ele foi ungido por Samuel. Chamaram os 7 irmãos de Davi e esqueceram de chamar Davi. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. E Deus ungiu, e quando Davi entrou, Deus disse para ele, esse é o homem que eu escolhi. Deus também te escolheu. Talvez no meio da tua parentela, no meio da tua família, talvez no meio da tua rua você até discriminada, mas Deus te escolheu. Aleluia, Jesus. Quando Samuel viu o primeiro filho, o mais robusto, Samuel disse, é esse homem. Deus disse, não te precipite, não te vai pela aparência, meu filho. Deus não vai pela aparência, Ele te capacitou, você é ungido e capacitado. A segunda unção de Davi está em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 4. Foi proclamado rei em Judá. Só em Judá ele era rei, porque no resto da nação ainda ele não era. Isso quando morreu Saul. Eu estou correndo um pouco aqui, irmãos. Tá? Capítulo 2, versículo 4. A terceira unção foi em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 3, quando ele foi ungido para ser rei sobre todo Israel. Trazendo aqui para nós, você é ungido de Deus? É.
Mas talvez você também é um evangelista, talvez você também seja um auxiliar da palavra de Deus. Mas quando você vier e for aqui chamado, você vai ser capacitado para. Agora, quando você for chamado para ser capacitado, para ser um auxiliar da palavra de Deus, o líder procura te apresentar e manejar bem a palavra da verdade. Sabe o que Samuel instituiu? Escola dos profetas, para ensinar os profetas a se consagrar, a se preparar, a estar na presença de Deus, para que quando Deus quisesse usar, o profeta seria apto a Deus usar. Porque eles eram ungidos para. Muitas vezes nós somos ungidos para ser um auxiliar, mas não nos capacitamos para tal trabalho que Deus não nos ungiu. Toma a Bíblia, leia a Bíblia, durma com a Bíblia. Lá em casa eu estou me alegrando, que é Bíblia toda hora. Glória a Deus, aleluia. O Danielzinho, o Lohanzinho, quando eu vejo o Lohan está na Bíblia lá, põe mais no computador, vendo Bíblia, vendo pregação, eu digo, Senhor, eu te louvo, porque tu é rico em misericórdia. Aí eu não posso ficar de fora, eu tenho que ler Bíblia também, né, irmãos? Eu tenho de me alimentar da palavra de Deus. E hoje à tarde, quando eu estava concluindo algumas partes daqui, chorei muito. Muito, porque eu sei que Deus é grandioso. Ele é lindo, maravilhoso. Tá? Talvez eu passe um pouco das 9, tá? Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós vamos para 2 Samuel. Eu quero falar um pouquinho sobre a autoridade de ungir. Você sabia que você tem autoridade? Agora, cuidado com a autoridade, com o que tu vai fazer. Nós vamos já ler lá. A tua palavra não tem poder. A tua palavra tem poder, irmã Miriam. Cuidado quando tu abençoar e quando tu amaldiçoar. Porque a tua autoridade tem poder. Quando foi que eu falei? 2 Samuel, não foi? Eu estou em 1 Samuel, capítulo 1. Capítulo Samuel. 2 Samuel, capítulo 1. Versículo 21. 1 Samuel, olha a autoridade de ungido de Deus. Aqui é Davi falando. Depois que mataram Saul e trouxeram a notícia para Davi, e ele ali estava, e mataram ele, sabe aonde? No Monte Giboa. Diz assim: olha que o Davi falou, olha a autoridade de um ungido de Deus. É onde eu quero chegar com nós aqui nesta noite. Monte de Giboa, não caia sobre vós nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois nele foi profanado o escudo dos valentes. Aleluia. Irmão, quando um ungido de Deus cai, ele era um valente que Deus usava aqui na terra. E quando Davi profetizou, irmão, isso até hoje, escute bem, igreja, não cai orvalho em Giboa, nem tem plantação lá. Porque Deus honrou com a palavra. Por isso que eu disse: cuidado com tua boca, cuidado com o que tu falas, porque tu és um ungido de Deus. E quando Davi profetizou isso, ele disse: Monte de Giboa. Sabe por que ele falou isso? Porque lá morreu Saul e Jonatas. Porque aí diz: um valente, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo. Você sabia que teu escudo é ungido com óleo? A tua palavra é ungida com o poder de Deus, com a expressão de Deus. Quando tu fala, sai autoridade da tua boca.
O escudo que Saul usava era ungido com óleo para ele pelejar as batalhas e vencer. Hoje a nossa arma é a nossa palavra, é a palavra de Deus. Quando você abre a sua boca é ungida. A palavra de Deus que sai da tua boca é ungida. Quando eu vejo um irmão aí fora que caiu, que falhou, mas ele ainda está de pé, ele pode se levantar, olhe por ele. Verdade. Aí olha o discorrer disso aqui. Quando eu li isso aqui, hoje eu chorei. Sabe, porque nós não podemos ferir o ungido de Deus. E nem, irmão, nós não temos inimigo na igreja. Verdade. Meu Deus, Jesus. Saul não era inimigo de Davi. Incrível isso. Olha o que ele diz no versículo 22. Sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonas, nem voltou vazio a espada de Saul. Quando eles saíam para a guerra, irmão, eles venciam. O teu arco tem estado afiado, tem estado lançando flecha contra os inimigos das nossas almas? Glória a Deus. Olha, ungido, você é ungido de Deus. Lembre-se disso. Versículo 22. Saul e Jonas, olha só, aleluia, que isso aqui me tocou a alma. Queridos e amáveis, ele não tinha raiva de Saul, meu irmão. Saul tentou matar este homem várias vezes. Quem sabe alguém com Chorebe não está tentando te matar? Ame-o! Aleluia, Deus. Ame o teu irmão, ame a tua irmã, porque ele é ungido. Olha o que diz assim: Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte, não se separarão, eram mais ligeiros do que águias, mais fortes do que leões. Davi honrando Saul e Jonatas. Honre Jesus, ele disse: meu irmão, fale bem daquele que fale mal de ti. Aleluia, Deus. Se alguém está tentando te derrubar em Monte Oreb, fale bem dele, bendiga ele. Verdade, Deus. Porque ele é um ungido de Deus. Bendito Deus Todo-Poderoso. Ele é um ungido de Deus. Você é uma ungida de Deus. Ajuda, Deus tremendo. Aí olha o que Davi diz para as filhas de Israel: vós, filha de Israel, chorai por Saul, porque vos vestia de rica escarlata, que vos punha sobre os vestidos adorno de ouro. Aleluia. Aí às vezes eu entendo quando Jesus disse: se alguém te maldizer, bendiz esta pessoa. Aí quando Saul morre, Davi chega e honra ele. Primeiro ele amaldiçoou o monte de Gibó, porque foi onde Saul e Jonatas morreram. E até hoje não nasce planta e o orvalho não cai. Aleluia, Deus. Amados. Versículo 25: como caíram os valentes no meio da peleja, Jonatas sobre o monte foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassava o amor de mulheres. Ame seu irmão, com fervor. Coisa linda, Deus. Porque é ungido de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas muitas vezes nós queremos matar o nosso irmão, não sei porquê. Não sei porquê, mas muitas vezes nós queremos matar. Porque com os valentes, com você está as armas de guerra de Deus hoje aqui na terra. E Deus quer te usar, assim como Ele usava aquele irmão que caiu, ou que está em falha dentro da igreja, que está falhando. Aí Deus diz: não maltrateis os meus ungidos. Não maltrateis os meus ungidos. O ungido de Deus é para ser cuidado.
cuidar. Se está falho, ajude, ore, interceda por ele. Chegue e fale para ele. Já tive a oportunidade de falar com o ungido de Deus, de aconselhar, não ouviu, tudo bem. Eu disse, vou lavar minhas mãos, mas já falei, mas falo em particular, falei em particular. Não sei se você já viu pregar aqui, uma só vez preguei, quando era o nosso pastor. Não preguei mal, só preguei dizendo que ele cuidava mais da Deus proverá do que Monte Orébio, né? Não estava falando Josiel. E um dia desse me encontrei com ele, me abraçou, eu abracei ele, a esposa dele, se mandou em Cuiabá, uma coisa assim, fazendo o trabalho do Senhor, Senhor, eu te louvo, orei por esse homem, porque é o nome de Deus também. Aleluia, Jesus. Então ame os ungidos de Deus, honre os ungidos de Deus. Está fazendo errado? Ajude, ore por ele, interceda por ele, porque a qualquer momento Deus pode abrir a mente, Senhor, da sabedoria, dá entendimento, dá ousadia do teu espírito para o teu filho, e para que quando tu abra a tua boca, abra para abençoar. Porque quando Davi amaldiçoou um monte. Isso quer dizer o quê? Que a tua autoridade Deus também te deu. Quando você chega com o teu monte sai, não tem isso aí. Isso vai também para a eternidade. Amém, irmãos? Porque você é ungido de Deus, capacitado para fazer a obra de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Jesus. Primeira crônica para a gente encerrar, irmãos. Agora nós vamos ver o dever do ungido, porque o ungido também tem dever. Tá? Primeira crônica, capítulo 16. Já vou encerrar, meus irmãos. Versículo 10 diz assim: Primeira crônica, capítulo 16, versículo 10 diz assim: gloriai-vos no seu santo nome. Todo ungido tem que se gloriar no nome do Senhor Jesus. Gloriai no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Sabe qual é o objetivo aqui, irmã, da irmã aqui? É alegrar o coração dos que estão aqui no corpo. E não entristecer. Primeira crônica, capítulo 16, versículo 12. Nós não temos de entristecer, irmão, mas alegrar os irmãos do ungido de Deus. Isso aqui é o dever do crente. Tá? Buscar o Senhor e o seu poder. Isso aí nós temos que buscar. O Senhor e o seu poder. Buscar perpetuamente a sua presença. Isso é dever do ungido de Deus. Buscar a presença de Deus. Tá? Ainda mais. Lembrai-vos das maravilhas. Fale, o Senhor ele tem curado em Monte Orébio. O Senhor tem libertado em Monte Orébio. O Senhor tem salvo em Monte Orébio. Isso você tem que lembrar. Aleluia, Jesus. É verdade. Está aqui o dever nosso, como ungido. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos seus juízos, dos seus milagres, aquilo que Deus tem falado para ti, para a tua igreja, para o teu povo, na sua palavra. Vós, versículo 3, vós, descendente de Israel, seus servos, vós, filha de Jacó, seus escolhidos, você é escolhido por Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, existem dois tipos de ungido. Eu nem falei do encardido, né? Mas ele também foi ungido por Deus. Sabe por quê, irmão? Porque quando Moisés morreu, Miguel, não ousou falar nenhuma palavra de paz para Arão, mas ele disse o quê? Que o Senhor te repreenda. O que você entende com isso? O ungido de Deus está se levantando contra ti? Que o Senhor julgue a nossa casa. Que o Senhor seja conselheiro. Com palavras brancas ainda. Porque a fibra, que vai
suscita contenda. Amém? Então, fale com palavras para mim. Vai desarmado para você falar com o irmão. Aleluia. Tá? Oh Deus, todo mundo. Quando nós vamos